E aí pessoal, beleza? Eu sou Sócrates Cordeiro do canal Produtividade e Liderança. Hoje vamos abordar temas voltados para a produtividade com o assunto foco. Segunda-feira, 8h30 da manhã. Você tem um relatório muito importante para entregar e já começa a trabalhar nisso. Mas aí deu 5 minutos, você, sei lá, resolveu dar uma olhada no e-mail. Aí você vê um e-mail lá de sua mãe falando que na casa dela tem 3 torneiras pingando. E aí você logo se preocupa e vai na internet para poder fazer pesquisas sobre encanadores próximos à casa da sua mãe. Mas aí no meio da pesquisa apareceu um anúncio de um tênis que você estava querendo há muito tempo. E aí você resolveu clicar, para poder aproveitar aquela promoção. Mas aí, antes de terminar a compra, você viu que o frete, além de ser grátis, ele ia entregar hoje na sua casa. E aí você se adiantou, ligou para um amigo seu para poder combinar com ele aí uma corrida mais tarde. E aí no meio da conversa com ele, ele fala que uma outra amiga de vocês fez um post numa rede social e tava todo mundo comentando. E aí você terminou a ligação e já entrou na rede social para ver o que estava acontecendo. Nisso você viu um outro post que era a respeito de um show de uma banda que você adora, que ia acontecer no final de semana, e você já se adiantou para poder criar um grupo no WhatsApp para poder reunir a turma e ir pro show. Resultado, 10h40 da manhã. Nesse momento, um pessoal de outro setor foi na sua mesa, precisando de você urgente para poder resolver algo que tinha acontecido. Quando terminou de resolver, olhou pro relógio, já eram 11h45. Aí você disse, 15 minutos para meio-dia, você tinha que almoçar com sua esposa nesse dia, e aí você desligou as coisas e foi embora. E aí se passou um turno inteiro e você não fez nada produtivo. E aí durante a tarde, quando você retorna, você tenta retomar a atividade do relatório, então o banco te liga, porque está tendo uma compra muito esquisita lá no cartão do seu filho. E aí você vai resolver ligando pro seu filho, e o resto eu nem preciso falar, né, pessoal? O que vai acontecer? Essa pessoa que eu falei agora, pessoal, é o que eu chamo de desfocado em cascata, que é a pessoa que vai adicionando em cascata novas atividades sem concluir a anterior, com uma sequência totalmente aleatória de tipos de atividades e, lógico, sem nenhuma produtividade. No exemplo que eu citei, a atividade desejada é a criação do relatório, mas aí em cascata tem a olhada no e-mail, outra cascata vai ser o e-mail da mãe para ler, outra cascata vai ser a pesquisa, e assim vai. Isso parece ser muito inofensivo, né, pessoal? Mas no exemplo acima foram no mínimo 3 horas perdidas de trabalho. Isso só pela manhã. Já parou para pensar se a gente começa a somar essas horas perdidas, seja num dia, seja numa semana, no mês? Por baixo, se perdemos 2 horas por dia com tais improdutividades, são 10 horas perdidas na semana. Isso representa uma perca de 25% do seu tempo em absolutamente nada relacionado ao trabalho. Ou seja, 10 horas da semana perdida com os nossos voos mentais, né? Daí tem gente que ainda pode falar, não, Sócrates, mas aí eu faço hora extra para compensar, né? Quer dizer, desperdiçamos o nosso tempo e ainda fazemos horas extras. Pior ainda, né? A empresa tem que pagar essas horas depois. Percebe? E ainda falo mais. Tem gente que até gosta de fazer horas extras, até para poder ter um a mais no salário, né? Mas aí eu pergunto para você, e sua família? E sua vida social? Seus projetos, seus sonhos? Quando eles serão feitos? Só para você refletir um pouco nisso. Bom, se você assistiu os vídeos anteriores, você deve ter percebido que eu repito muito a questão de fazer uma atividade por vez. Pois ser multitarefa no trabalho geralmente nos dá uma performance muito menor que o normal. Pois bem, eu falei do desfocado em cascata, mas ser multitarefa é outro inimigo da produtividade. Quando eu estou no modo tarefa, pessoal, eu fico indo e voltando entre atividades, sem necessariamente concluir uma para que eu possa pular para outra. E isso é muito claro de perceber. Você já deve ter notado o trabalho de alguém sênior da sua equipe, que você foi analisar o resultado daquilo e você viu alguns problemas naquela entrega. Aí você pensa, não, fulano não ia entregar dessa forma. Mas provavelmente se você for conversar com ele, ele devia estar fazendo multitarefa naquele momento. Uma outra dificuldade em ser multitarefa é quando a gente está executando tarefas mais complexas, como por exemplo o relatório que eu mostrei no início, porque isso exige planejamento, calma, criatividade, etc. Estudos mostram que geralmente nós levamos uma média de 15 minutos para poder, digamos assim, entrar numa profundidade de foco em uma atividade. E aí, após esse tempo, dentro daquela mesma atividade, ele entra num estado de concentração total naquilo que ele está fazendo, seguindo uma linha de raciocínio. E aí, imagina iniciar uma atividade complexa como essa
e 5 minutos depois você tem que fazer uma outra coisa, tendo que voltar para fazer o relatório. E aí daqui que você volte a entrar naquele estado de concentração, outra pessoa já te chamou para resolver outra coisa, com certeza. Então até agora descobrimos 2 fatores que contribuem diretamente para a sua improdutividade, para que você não foque nas atividades que tem que fazer. E antes de prosseguirmos, o que você está achando? Coloca aí nos comentários alguma atividade que você precisava fazer e a todo momento você era atrapalhado e você perdia totalmente seu foco. E aproveitando, já deixa aqueles 5 cafés aí que você tomou hoje em cima desse like. Se não é inscrito ainda, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber notificação dos próximos vídeos do Produtividade e Liderança. Eu vou fazer com você aqui um teste para que você mesmo possa identificar se você precisa melhorar o seu foco nas suas atividades. Primeiro, poucas vezes você consegue fazer as suas atividades, porque a todo momento você está sendo chamado por outros setores, por outras pessoas para poder apagar outros incêndios. E com isso, os seus projetos vão acumulando aí na sua gaveta. Será que isso acontece? Segundo, vive cansado ou mesmo muito estressado. A falta de foco, ela pode aumentar a nossa ansiedade, causando um desconforto e uma frustração por não estar concluindo as nossas atividades. Terceiro, toda hora você está lembrando de coisas que tinha para fazer e acaba esquecendo. Ou mesmo vive sempre com aquela sensação de estar esquecendo algo, acumulando assim coisas na sua cabeça que vão te deixar ainda mais estressado e ansioso. Quarto, você vive entrando em redes sociais para ver se tem uma curtida nova, um comentário novo, ou alguém te mandou alguma mensagem, ou mesmo entrando em vários sites, mudando lá as abas para ver notícia, para ver algo diferente que você queira. Quinto, está sempre trabalhando na resolução de problemas dos outros, apagando o incêndio dos outros, nunca tendo tempo para fazer aquilo que você precisa, ou seja, trabalhando de forma totalmente passiva. Sexto, você não pode ver uma notificaçãozinha no celular que você para tudo que você está fazendo para poder ir ver o que é. Mesma coisa para e-mails ou outros tipos de notificação que chamam sua atenção no computador, no tablet, em qualquer lugar. Sétimo, compra algo na internet e fica a todo momento lá no código de rastreio, ver se teve alguma evolução no envio. Ou mesmo, você manda um e-mail para alguém e você fica ansioso esperando aquela resposta a todo momento, pressionando F5 para ver se alguém te responde. E aí, como é que você saiu? Você respondeu sim para pelo menos um dos pontos? 2? Todos? Meu Deus! Mas calma, a gente está aqui para tentar te ajudar exatamente com isso. Bom, a esta altura você já deve ter percebido o que não fazer para poder ter foco. Mas aí vai uma dica de como que você vai driblar as distrações. E é mais simples do que você possa imaginar. Imagina aquele nosso exemplo inicial. Você começou lá o relatório, e aí veio aquela vontade de abrir um e-mail, né? Mas aí você tem que começar a se forçar. Pô, eu não posso parar do que eu estou fazendo para poder ver um e-mail. Então já começa daí a solução. Você ter essa noção de que todos nós temos esse tipo de problema, e a gente deve evitar a cascata, né, que a gente falou no exemplo. Então, tente não parar até você concluir o seu relatório. Mas se por algum motivo você viu sem querer um e-mail da sua mãe falando da torneira, não abra um e-mail para ler o resto. Deixa ele lá como não lido para você ver depois. Você vai lembrar de vê-lo depois. Afinal, aquele momento, a construção daquele relatório é o mais importante para agora. Então, não deixa a primeira cascata acontecer. E aí, depois do relatório, você vai lá e resolve. Você terminou e começou a pesquisar lá o encanador para sua mãe? Apareceu lá a promoção na notificação do tênis que você quer? Pega o link, guarda o link. Termina a primeira pesquisa lá do encanador, porque o link ele vai estar salvo, então você não vai perder a promoção. E aí esse link que você vai anotar, você já coloca ele na sua lista de atividades. Lembra de outro vídeo que você assistiu? Sendo que aqui você vai ter uma lista de atividades secundárias, que não vão fazer parte daquele contexto de atividades mais prioritárias que você tem que fazer. E aí, resumindo, você resolve o problema da sua mãe, você não perde a promoção, que em algum momento você anotou, ou seja, você ficou mais tranquilo de que você não iria perder aquela oportunidade. Resumindo, pessoal, anote tudo, né? Use aplicativos aí, como eu já coloquei alguns exemplos, para que você possa criar essas listas de maneira mais efetiva. Assim, aquela tentação de entrar em mais uma cascata, você não vai ter, ou você vai executá-la depois, porque exatamente você anotou em algum lugar, então você não vai esquecer. E aí, resumindo essa dica,
anote tudo, seja no papel, seja no aplicativo, para que você não possa esquecer e fazer o que tem que fazer depois. Os gatilhos das cascatas, eles são muito fortes e tentadores para te tirarem do foco, mas aí você pode atendê-los em um outro momento, satisfazendo assim a necessidade do que vocês queriam resolver naquela cascata que vocês iriam entrar. Percebeu? No momento que você anota, você tira aquilo da sua cabeça, ficando tranquilo que não vai perder outras oportunidades. Começou a sair do foco do que estava fazendo, se force a voltar para aquilo que é importante. Ou, se for o caso, anote para você poder ver depois. Simples assim. Lógico, pessoal, para alguns casos é até recomendável que seja multitarefa, tá? Uma vez que são atividades que não exigem muito ou quase nenhum raciocínio para poder executar. Como, por exemplo, cozinhar, que eu mencionei em outro vídeo aí. Porque não tem sentido, enquanto uma comida está lá sendo esquentada pelo fogo, você não colocar outra para poder fazer o cozimento. Ou seja, as duas coisas no mesmo momento, digamos assim. Mas, em geral, nós temos um ganho muito maior de foco e produtividade para aqueles que trabalham em uma atividade por vez. Para cargos mais altos, como direção, como gerência, é inclusive muito arriscado trabalhar como multitarefa, uma vez que esses cargos precisam elaborar novas estratégias para poder todo o seu time receber as atividades. Eu mesmo, alguns funcionários até me procuram durante o dia para poder perguntar: Sócrates, está tudo bem? Você sumiu essa manhã? E é exatamente porque eu bloqueei minha agenda naquele turno para que eu pudesse pensar, refletir nas estratégias que eu preciso para minha empresa. E dali poder delegar as atividades para as pessoas e depois fazer todo o monitoramento, né? Tem gente que até não gosta, né, quando eu demoro para poder responder. Mas, infelizmente, eu preciso focar naquilo que é mais importante no momento. E até para esse tipo de coisa que, no primeiro momento, pode até parecer desagradável para a pessoa, a gente também vai ter um vídeo para poder comentar sobre tais situações e como resolver em um outro momento. Temos que ter, pessoal, humildade, sim, para aceitar que naturalmente nós somos improdutivos e que poderemos fazer muito mais com o nosso tempo. Sem esse reconhecimento próprio, dificilmente técnicas tão simples como eu apresentei aqui vocês irão conseguir executar, pois elas são cruciais para o ser produtivo. É preciso que esteja claro para você, sim, que leva muito mais tempo para você fazer atividades no modo multitarefa do que fazendo uma por vez e fazendo uma entrega de qualidade em menos tempo. Bom, falamos aqui rapidamente sobre o desfocado em cascata e o ser multitarefa, apresentando aqui exemplos reais e que realmente não dá certo. Então aplique as técnicas que você aprendeu hoje nesse vídeo, a fim de evitar com que a próxima cascata aconteça, anotando as atividades intermediárias para fazer depois e focar na tarefa principal. E aí certamente você vai ver a mágica da produtividade acontecendo na sua vida profissional e pessoal. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!